saber o que fazer, perderam seus empregos, e agora? Como recomeçar? Então, nós passamos por um período onde tivemos muitas perdas, e as perdas, elas exigem de nós um recomeço. Os traumas exigem de nós um recomeço. Eu conheço muitas pessoas que sofreram acidentes de carro e depois não conseguiram mais dirigir, né? Exige um recomeço. Como que eu vou conseguir? Eu preciso recomeçar nessa área, porque desde que eu fui embora para Londrina, a gente vendeu o carro, então eu estou quase 4 anos sem dirigir. Aí eu fico, como que eu vou dirigir? Será que eu ainda sei? Então, tudo exige de nós um recomeço. Os nossos erros exigem de nós um recomeço, né? De olhar para trás, consertar o erro e falar, não, eu vou recomeçar. Agora vai ser diferente, eu vou fazer diferente. E até mesmo as conquistas também exigem de nós um recomeço. Conquista num novo emprego, conquista num novo curso, numa nova faculdade, conquista numa nova casa. E agora, como é que eu vou fazer, né? Tudo de nós, muitas coisas na nossa vida vai exigir de nós um recomeço. E recomeçar não é fácil, principalmente depois de uma situação difícil. Como eu disse, muitas pessoas perderam seus entes queridos, perderam seus empregos de anos. Mas e aí, como recomeçar diante disso? O que fazer? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Existe uma história na Bíblia de um homem que ele recomeçou de uma forma que pode nos ensinar muitas coisas. Está escrito lá em Neemias, capítulo 1, do 2 ao 3, eu vou ler com vocês, do 2 ao 4. Diz assim, ó, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, Neemias responde, né? Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei. Passei alguns dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. É muito interessante a gente entender o contexto do que estava acontecendo aqui. Então, Neemias, ele fazia parte da nação de Judá, porém, ele não morava em Jerusalém, ele estava longe da sua casa. Porque Neemias trabalhava para o rei da Pérsia, que se chamava Artaxerxes, é um nome diferente. Mas Neemias trabalhava para o rei da Pérsia. Então, Neemias, ele passou por muitos momentos difíceis, porque o povo, os parentes de Neemias, foi tirado de Jerusalém e levado como escravo para um outro lugar. Ele já começou a sofrer aí. Então, Neemias, ele está sofrendo porque chega o irmão de Neemias, e aí ele fala assim, e aí, como é que está lá? Né, digamos que é tipo a Cláudia perguntando lá de Minas, e aí, né, como é que está o povo aí? E aí um parente dela falou, olha, aqui as coisas estão difíceis, a cidade está em ruína, Deus o livre, né? Coronavírus está dominando. E aí, pensa, você recebendo uma notícia assim dos seus parentes, né? Eu tenho muito parente distante. Pensa como é difícil você estar longe e receber uma notícia ruim, de que as pessoas estão sofrendo, de que a cidade está derrubada. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui com Neemias. E ao ler a história de Neemias, a gente pode perceber algumas atitudes que Neemias teve ao recomeçar. E a primeira delas é que Neemias, ele não se desesperou diante de uma notícia ruim que iria exercer dele um recomeço. E com isso nós podemos aprender que ao enfrentar um momento de recomeço, nós não precisamos nos desesperar. Por isso, não se desespere agora nesse novo normal, né? Nesse novo recomeço. Eu não sei quais são os recomeços que você tem que lidar na sua vida, mas não se desespere, não se desespere. É muito interessante porque a primeira coisa que Neemias faz, ao receber uma notícia ruim sobre a situação da sua família, da sua cidade, que estava em miséria, né? O povo estava sendo humilhado, estava sendo destruído. Só para vocês entenderem um pouco, naquela época,
Uma cidade sem muros era uma cidade à mercê dos bandidos, da maldade. Então vinham outras pessoas de outra cidade e abusavam das mulheres, das crianças, roubavam as coisas. Naquela época, uma cidade sem muros era muito difícil, era muito complicado, era realmente uma situação terrível. Imagine sua casa sem janela, sem porta. Imagina, Sandra, você chega lá, a porta está derrubada, está tudo aberto. É desesperador. E os muros para uma cidade era muito importante naquela época. Mas é interessante porque Neemias ele não se desespera, ele não sai gritando, ele não fala, e agora o que eu vou fazer? Neemias ele senta e ele chora. Ele senta e chora. Ele fala, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Ele sentou e chorou. E é natural nós temos esse tipo de reação quando nós passamos por um momento difícil. Quando nós perdemos alguém que é importante para nós. Quando nós perdemos aquele emprego que nós estávamos há tanto tempo. É normal. Nós precisamos nos permitir sentir a nossa dor. Nós precisamos nos permitir chorar. Nós precisamos nos permitir colocar para fora. Porque o choro, ele traz aquela sensação de que você está... colocando para fora a tristeza, a dor. Quantas vezes, depois de passar por um momento difícil, eu chorei, parece que deu uma resolvida, deu uma aliviada. Então, nós precisamos nos permitir, principalmente quem perdeu alguém, quem perdeu uma situação importante, precisa se permitir viver o luto, chorar, se lamentar, é importante. Isso faz bem para nós. Nos traz uma sensação de alívio. Então, nós precisamos nos permitir chorar, porque muitas vezes nós queremos nos mostrar fortes. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que estava passando por uma situação muito difícil. Uma pessoa da família dela estava hospitalizada, grave, e aí eu liguei e falei, e aí, como é que você está? E aí ela começou a chorar. Ela falou, olha, eu estou chorando agora, porque quando a minha filha chegar, eu preciso estar bem, eu preciso mostrar para ela que eu sou forte. Então, eu vou chorar agora com você, porque depois que ela chegar, eu preciso mostrar que eu estou bem. E muitas vezes nós pensamos assim, não, eu não posso chorar, não, eu não posso me abater, não, isso está errado. Não, nós devemos sim se permitir sentir o que nós estamos sentindo, colocar para fora, verbalizar, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste. Neemias, ele sentou e ele chorou. Quando nós reprimimos esse tipo de sentimento, nós sofremos ainda mais. Parece que fica um nó aqui, um aperto, parece que tem alguém esmagando o nosso coração. Reprimir isso só vai nos fazer mais mal. Mas também é importante que nós podemos buscar consolo em Deus. É importante nós sabermos disso. Porque mesmo nos momentos de tristeza, Neemias ele buscou forças em Deus. O 4 diz assim, que ele se sentou e chorou, mas ele se passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias chorou, ele se permitiu chorar, mas diante do choro, diante do lamento, durante o sofrimento, Neemias estava jejuando e orando. Neemias estava buscando consolo, força e conforto em Deus. Nós também precisamos agir dessa forma, irmãos. Neemias, ele chorou, ele se entristeceu. Mas ele sabia também que só ficar se lamentando não iria adiantar. Talvez ele se sentisse melhor, mas não iria dar uma direção. Por isso, Neemias começa a buscar ajuda. E a ajuda da melhor situação que ele pudesse buscar, que é o nosso Senhor. Nós precisamos entender que ao passar por um momento difícil, onde você precisa levantar a cabeça e falar, eu vou ter que recomeçar, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor. Não se desespere, busque a ajuda do Senhor. Neemias fez isso. Ele recorreu a Deus porque ele sabia que Deus traria alívio e traria direção. Nós precisamos realmente aprender com isso. Nós passaremos por momentos onde nós vamos ter que recomeçar. Todos nós vamos passar por momentos onde nós vamos ter que recomeçar. E isso não precisa e não pode gerar em nós desespero. Não pode gerar em nós apavoro, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que pode nos direcionar a um recomeço.
a um levanto. Nós servimos um Deus que, ao recomeçar, Ele pega na nossa mão e nos ajuda. Por isso nós não precisamos, não se desespere ao passar, a ter que tomar uma atitude de recomeço. É muito importante nós entendermos que, quando nós recorremos a Deus, nós podemos perguntar a Deus, como que eu posso recomeçar? Eu perdi alguém que eu amava tanto, e agora? Como que eu recomeço? O que eu faço? Me ajuda a recomeçar, Senhor. Não se desespere, pergunte para Deus, o que eu faço, Deus? Como que eu vou recomeçar? Eu perdi meu emprego, eu gostava tanto. Eu trabalhava há anos lá, como que eu recomeço? Deus, eu estou aí, final do ano, Enem, eu estou nessa, que eu vou prestar o Enem, quero começar outra faculdade, mas e aí? Como que eu recomeço, Senhor? Me ajuda. O meu recomeço pode ser diferente do seu. O meu recomeço pode parecer tão pequeno diante do seu, mas Deus sabe exatamente aonde você precisa recomeçar. E Ele está disposto a nos ajudar a recomeçar. Amém? Aleluia! Ter que recomeçar, muitas vezes, pode nos deixar desanimados. Principalmente quando o recomeço é por causa de algo que fizemos errado. Principalmente quando eu falo, poxa, errei. Pisei no pé do Luca e não pedi desculpa. E agora, como que eu vou recomeçar a minha amizade com o Luca? Luca é o cachorrinho da Cláudia, que é genioso, gente. Como que eu vou recomeçar? Poxa, eu discuti com alguém da minha família que eu amava tanto, e agora? É muito engraçado porque eu gosto muito de fazer crochê. Vira e mexe eu faço alguma coisa. Aí eu estava fazendo uma blusa para mim essa semana, de crochê, tipo um coletinho. E eu estava quase terminando, quando eu percebi que lá na primeira carreira eu errei um ponto. Aí a blusa estava fechando. E eu estava tão empolgada para terminar, mas aí eu tive que desmanchar tudo, desmanchar. Aí quando eu olhei que eu estava no começo de novo, eu falei, como que eu vou recomeçar tudo? Eu estava tão empolgada que eu já estava terminando. Vou ter que recomeçar a fazer tudo, desanima. Recomeçar muitas vezes nos desanima. Quando nós tentamos, nós corremos atrás, parece que tudo está dando certo e de repente... Como recomeçar? Nos causa desânimo. Diante de um recomeço, é importante nós enxergarmos de que nós precisamos de restauração no nosso viver. Quando nós estivermos diante de uma situação onde nós precisamos recomeçar, peça para Deus sabedoria para enxergar que eu e você precisa de transformação no nosso viver, de restauração no nosso viver. Diante disso, nós devemos buscar a Deus humildemente, porque nele nós nunca ficamos desanimados ou sem esperança. Porque, irmãos, Deus, Ele é o Deus da restauração. O Deus que nós servimos é o Deus do recomeço. O Deus que nós servimos é o Deus do perdão. Não importa qual foi o erro que você cometeu. Não importa qual é a área da sua vida que precisa recomeçar. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus do recomeço. E Deus é o Deus do perdão. Quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos assim, Deus, eu preciso recomeçar. Eu errei, me perdoa. Deus, Ele nos dá forças para recomeçar. Deus, Ele olha para nós e Ele estende a sua mão para nós recomeçarmos. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cantamos. Que precisa ser real na nossa vida. Real nesse novo momento que nós estamos vivendo. A todo momento Deus está nos chamando a um relacionamento de intimidade com Ele através da oração, através da sua palavra. Porque realmente só assim nós conseguimos forças para recomeçar sem nos desesperarmos. A segunda questão, a segunda atitude que Neemias toma, que nos ensina a como recomeçar, ao que fazer, é se posicionando. Neemias, ele se posicionou. Por isso, quando você tiver que recomeçar, se posicione. Se posicione. Neemias diz assim, no verso 6 do capítulo 1.
Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante a teu favor, diante do favor dos teus servos e o povo de Israel. Neemias diz assim, eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e à lei e às leis, desde ao teu servo Moisés. O que eu acho legal na atitude de Neemias é que Neemias ele tinha muitos motivos para culpar as outras pessoas do que aconteceu naquela cidade. Neemias, ele tinha muitos motivos, porque o povo tinha sido rebelde. O povo estava agindo de forma contrária a que Deus queria que eles agissem. Neemias, realmente, ele tinha muito motivo para culpar as outras pessoas, mas Neemias não faz isso. Neemias, ele se posiciona, ele reconhece a sua situação de pecador diante de Deus. E ele confessa, ele fala, Deus, eu e o povo temos pecado contra ti. Muitas vezes, irmãos, ao recomeçar alguma situação, algum momento da nossa vida, nós somos tentados a culpar as outras pessoas. Nós somos tentados a culpar tudo e todos. Nós somos culpados a ficar remoendo o que passou. Mas não fui eu. Mas não foi culpa minha. Mas nós somos tentados a fazer isso ao recomeçar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos se posicionar de forma humilde, primeiramente diante de Deus. Nós não podemos nos esquecer que, como eu disse, muitas vezes nós precisamos recomeçar por causa de escolhas que nós mesmos fizemos, por causa de decisões erradas que nós mesmos tomamos. Infelizmente, irmãos, quando a gente olha para trás e fala assim, poxa, o problema foi que eu errei, agora eu tenho que recomeçar por culpa minha. É muito mais fácil achar um culpado do que se responsabilizar, se posicionar e falar assim, Deus, eu também sou pecador. Não importa se a culpa foi minha, se não foi, diante de um acidente de carro. Digamos que, tem um acidente de carro, alguém bateu em você, você ficou traumatizado, não consegue mais dirigir. Diante de Deus, você precisa de um recomeço, você tem que chegar e falar, Deus, eu preciso recomeçar. Não importa quem bateu em mim, quem deixou de bater, não vai resolver a situação. Você vai precisar recomeçar essa situação. Na nossa vida não é diferente. Quando nós precisamos recomeçar, nós precisamos se posicionar. Precisamos entender que todos nós somos pecadores que precisam da graça de Deus todos os dias. Não importa qual foi o seu passado, não importa quem foi o culpado, não importa. Porque Deus, Ele quer reescrever a nossa história. Ele quer nos ajudar a recomeçar, seja qual for a área da nossa vida que nós precisamos recomeçar. Ele quer nos ajudar. Amém? Glória a Deus, Deus quer nos ajudar, irmãos. Neemias, ele não ficou colocando culpado, ele se posicionou. Não foi ele que destruiu a cidade, não foi culpa de Neemias. Porém, ele sabia que perguntar para o irmão dele, mas e aí, quem que quebrou os muros? Mas e aí, quem que é responsável? Não ia adiantar, não ia adiantar. Que nem quando eu era criança, fazia arte, quebrava alguma coisa. Aí eu tenho uma irmã que chama Daiane. Eu falava, manhã foi Daiane. Aí a Daiane falava, manhã foi Valéria. E aí ficava nessa, as duas apanhavam no final, porque ninguém falava a verdade. As duas, levavam um couro, viu, Bi e Bárbara? Não adiantava ficar procurando culpado. Então nós precisamos assumir a nossa posição, se posicionar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso recomeçar. Tenho várias falhas, mas me ajuda a recomeçar. Foi isso que Neemias fez e nos ensina nessa manhã. Jesus, ele nos deixou um grande exemplo disso. Jesus, ele assumiu uma culpa que não era dele.
Jesus não ficou procurando culpado. Ele não falou, oh Deus, mas eu nem tenho culpa, deixa esse povo morrer, ser escravo a vida inteira. Jesus não disse isso. Jesus, ele se tornou culpado para me salvar, para te salvar, para nos dar uma nova vida, para nos possibilitar recomeçar. Jesus, ele morreu no nosso lugar, ele assumiu a culpa, para que nós realmente possamos olhar para ele e falar, poxa, eu errei, mas Jesus me dá forças para querer recomeçar e fazer de forma diferente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos. Então, ao recomeçar, se posicione. Se posicione. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter que recomeçar sem ser culpa nossa. Existem tantas coisas, tantas histórias. Cada um aqui tem as suas histórias. Eu tenho as minhas histórias. E muitas vezes na vida nós vamos ter que tomar a atitude de recomeçar uma situação que a culpa não foi nossa. E realmente ficar procurando um culpado não vai resolver. É importante nós sabermos que para recomeçar, nós vamos ter que encarar a realidade. Diante de um recomeço, nós vamos ter que encarar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos medos e as nossas incapacidades. Eu não sei o que de repente você precisa recomeçar na sua vida. Eu não sei o que você precisa realmente reconstruir. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos nos posicionar e entender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa incapacidade e levar isso diante de Deus, porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos dar a direção. Aleluia, irmãos, aleluia. Como eu disse aqui, cada um de nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos objetivos. E muitas vezes as nossas incapacidades, né, os nossos medos, as nossas dificuldades podem nos impossibilitar de querer recomeçar numa área que a gente já esqueceu. Falar, não vou mexer mais com isso não consegui, não vai dar certo, não vou recomeçar. Peça ajuda para Deus. Peça para Deus te ajudar naquilo que talvez você esteja ingressando aí num novo emprego. Tantas pessoas, agora com essa questão de pandemia online, querem tentar uma nova situação e tem medo porque não é capaz, eu não consigo. Deus pode nos capacitar. Quando nós nos colocamos diante de Deus de forma humilde, entendendo as nossas fraquezas, Ele se faz forte em nossas vidas, como nós já dissemos aqui. Ele nos faz forte, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá forças para recomeçar. Aleluia! Aleluia! Isso deve ser um motivo de alegria nas nossas vidas. Um motivo de alegria porque muitas pessoas estão perdidas, não sabem como recomeçar. Muitas pessoas pararam, não sabem mais como recomeçar. Eu e você sabemos disso. Eu e você temos a oportunidade de conhecer e querer recomeçar com aquele que pode todas as coisas. Que eu e você também possa levar isso para as pessoas que estão necessitadas de recomeçar. Quando nós compreendemos que é Deus que vai nos ajudar a recomeçar, irmãos, nós podemos encorajar outras pessoas a recomeçarem. Por isso, diante de um recomeço, encoraje as pessoas à sua volta. No capítulo 2 do livro de Neemias, ele vai pedir autorização para o chefe dele, que é o rei. Então, Neemias trabalhava para o rei, ele chega para o rei, eu não vou ler porque é muito comprido, tá, gente? Mas Neemias chega para o rei e fala assim, rei, eu queria poder ir lá na minha cidade, eu queria poder ajudar as pessoas que estão lá, eu queria poder fazer alguma coisa. E o rei deixa Neemias ir, o rei é muito bondoso e deixa Neemias ir. Ao chegar a Jerusalém e ver o estado deplorável da cidade, ver a realidade, né, ver a situação, Neemias ele não se abate, ele encoraja as pessoas que estão à sua volta a recomeçarem. Ao ver os obstáculos, a ver tudo destruído, Neemias ele não se desanima, ele encoraja as pessoas. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 2. Neemias diz ao povo, então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos.
Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos nessa situação humilhante. Como eu disse, Neemias, ele não olha os obstáculos. Pelo contrário, mesmo numa situação difícil, ele encoraja aqueles que estão à sua volta a recomeçarem. Ele encoraja aquelas pessoas que estavam sofrendo, com medo, sendo humilhadas, a recomeçarem. E Neemias, ele não só encoraja as pessoas a recomeçarem, mas ele compartilha da bondade de Deus. Olha o que Neemias diz no verso 18, ele fala assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. O rei deixou Neemias ir, foi bondoso. Neemias chegou nas pessoas e falou, olha, Deus tem sido bom, o rei deixou eu vir. Vamos reconstruir essa cidade. Vamos arrumar isso aqui. E as pessoas olham para ele e falam, sim, vamos começar essa reconstrução. A Bíblia é clara e diz que eles se encorajaram por esse bom projeto. É impressionante, é contagiante ver nessa história como as pessoas também se sentiram encorajadas a recomeçarem. E nós podemos fazer, irmãos, a mesma escolha de encorajar as pessoas a recomeçarem. É muito complicado porque muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque nós não enxergamos a bondade de Deus nas nossas vidas. O rei deixou Neemias ir, mas ele falou assim, Deus foi bom comigo. Foi por causa disso que o rei deixou. Foi por causa de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos encorajar as pessoas a recomeçarem porque nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. Muitas vezes nós motivamos as pessoas de forma negativa. Nós somos pessimistas. Nós achamos que não tem jeito. Nós colocamos a dificuldade acima de tudo e nós não conseguimos enxergar que é possível recomeçar. E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que quando tudo isso começou eu falava, meu Deus do céu, nunca que vai sair essa vacina no Brasil. Meu Deus do céu, nunca que as coisas vão voltar ao normal. Eu cheguei, irmãos, a pensar assim e me esquecer da bondade de Deus. E eu não estou só tratando aqui de pandemia, de coronavírus, mas de uma questão geral da nossa vida, do mundo. Nós não precisamos, não podemos ser pessoas pessimistas, negativas, que não conseguem enxergar a bondade de Deus, que não conseguem ver sim que existe a possibilidade de começar. Muitas vezes nós vemos pessoas na rua e falam, isso aí não tem mais jeito, é nunca. Nós não temos a coragem, muitas vezes, de dizer uma palavra de bênção, de motivar aquela pessoa, por mais pequeno que seja. E nós estamos rodeados disso. Eu e você, todos os dias, vemos pessoas na qual nós olhamos e nós mesmos julgamos de forma que é impossível essa pessoa recomeçar. Mas nós sabemos que existe um Deus que Ele pode recomeçar todas as coisas, que Ele pode restaurar todas as coisas. E eu e você, por saber disso, precisamos encorajar as pessoas a isso. Todas as pessoas. Nós precisamos ser encorajadores de recomeço. Porque nós conhecemos o Deus que pode fazer isso. Nós conhecemos quem pode recomeçar a área da nossa vida. Quem pode recomeçar um casamento destruído. Quem pode recomeçar uma família destruída. Quem pode recomeçar uma vida destruída. Deus pode recomeçar. Se nós realmente decidirmos ser pessoas que conhecem a Deus e o faz conhecido, nós podemos recomeçar. Não só as nossas vidas, mas ajudar as outras pessoas a recomeçarem. É como eu disse, irmãos, isso me deixa muito sentida, porque diante de tudo que nós vivemos, teve pessoas que perderam mais de uma pessoa na família.
Eu conheço pessoas que perderam 2, 3. Tem pessoas que não sabem o que fazer, que estão no fundo do poço, que não sabe como recomeçar, que não sabe como agir, que está perdido, que acha que não vai ter mais esperança. E como eu disse aqui, eu não estou falando só da pandemia, do que a pandemia causou, do que o coronavírus causou. Mas, infelizmente, é uma coisa que nós estamos vivendo muito atual. Tem famílias que estão lutando para sobreviver. Né? Eu sempre converso com os irmãos, as coisas estão tão caras, mas nós ainda conseguimos ir lá, fazer a nossa compra. Tem famílias que não estão conseguindo fazer isso e nem sabem por onde começar. O que a gente está fazendo diante disso? Como é que a gente está agindo diante disso? O Lucas falou uma coisa aqui uma vez, numa pregação, que me fez refletir muito. Ele disse assim, nenhum de nós tem pouco demais que não pode dar e nem muito demais que não possa receber. Então, irmãos, que eu e você possa realmente encorajar as pessoas que sim, há recomeço, seja você bênção, encoraje as pessoas a recomeçarem, começando pela sua vida. Recomeçar para Neemias não foi facinho. Parece uma história muito linda. Depois eu convido vocês a ler o livro de Neemias. É curtinho o livro de Neemias e é uma história muito bacana. Neemias, ele enfrentou muitos momentos difíceis. Neemias teve pessoas de autoridade que foram tentar impedir a reconstrução da cidade. Neemias teve pessoas que zombou dele, falou que ele não ia conseguir. No caminho do recomeço, Neemias teve muitas dificuldades, muitas dificuldades. Mas Neemias, ele continuou firme. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava na direção do recomeço. Neemias sabia que não importava o que as pessoas dissessem para ele. Neemias sabia que não importava se os ventos fossem contrários, porque Deus estava na direção do recomeço. Deus também está na direção do recomeço da minha e da sua vida. Deus está na direção do recomeço da sua família. Deus está na direção do recomeço da sua vida profissional. Deus está na direção. Nós precisamos entender isso, mas não só entender, e viver isso, irmãos. Viver uma vida realmente crendo que há esperança de recomeçar, que há esperança de reconstruir. Porque nós servimos o Deus que é a nossa esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 15 diz assim, O muro ficou pronto no dia 25 de Eliú, em 52 dias. Quando todos os inimigos, todos aqueles que falaram que Neemias não ia conseguir, souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. A obra que Neemias fez, ela havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ela não havia sido executada com a ajuda do governo. Ela não havia sido executada com a ajuda do presidente ou do prefeito. A obra que Neemias queria recomeçar, havia a ajuda de Deus. Muitas vezes nós buscamos a ajuda errada ao recomeçar. E esquecemos que Deus está de braços abertos, nos auxiliando, oferecendo ajuda para que nós possamos recomeçar. Como eu disse, pessoas vão se levantar para dizer que não vai ser possível. Situações vão acontecer para dizer que não vai ser possível. Mas quando nós estamos com a ajuda de Deus, essas pessoas vão ver isso. Foi isso que aconteceu com Neemias. Os seus inimigos enxergaram que aquela obra tinha a ajuda de Deus. Neemias não precisou dizer. As pessoas perceberam que ele tinha recomeçado com a ajuda de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluias. Só é possível recomeçar com a ajuda de Deus. Só é possível recomeçar com a ajuda de Deus. É como eu disse, eu não sei se você precisa de um recomeço, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa recomeçar.
Se você precisa de um recomeço, Deus sabe exatamente a área que você precisa recomeçar. Peça ajuda para Ele, irmãos. Só é possível recomeçar com a ajuda de Deus. Ao recomeçar, vai exigir de nós muitas atitudes. Decidir recomeçar exige de nós, como nós tratamos aqui, tantas atitudes. Mas a primeira delas é escolher recomeçar com a ajuda de Deus. A primeira delas é escolher recomeçar buscando primeiramente a Deus, porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que nos dá a direção, é Ele que vai nos ajudar a recomeçar não se desesperando, é Ele que vai nos ajudar a recomeçar nos posicionando, entendemos quem nós somos, nos colocando na nossa condição real. E é Ele que vai nos ajudar a não só recomeçar, mas encorajar as outras pessoas a recomeçarem. A encorajar aquela pessoa na sua família que você acha que nunca mais vai recomeçar. A encorajar aquela pessoa no seu trabalho, na sua vizinhança. A recomeçar você mesmo. Deus agiu na vida de Neemias e eu gosto muito de dizer isso, irmãos. A Bíblia, ela foi para ontem, ela é para hoje e ela é para amanhã. O que aconteceu com a história de Neemias nos ensina que é possível, sim, recomeçarmos. É muito interessante, como eu disse, Neemias, ele não só reconstrói a cidade, ele reconstrói todo um sistema. É lindo de ver e encorajador. Eu creio que Deus deixou essas coisas, deixou a palavra dele para nos encorajar. Irmãos, o que nós acabamos de ler é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. O Brasil talvez não tenha sofrido tanto quanto outros países como a Índia. Tem cidades que estão destruídas por causa do que está acontecendo. E isso aconteceu há tanto tempo. E hoje, Deus ministra nossos corações através dessa história, nos dizendo assim, ó, é possível recomeçar, recomece, não se desespere, se posicione e encoraje outras pessoas a recomeçarem, porque é possível, irmãos. Vai ter obstáculos? Claro que vai. Vai ter momentos que a gente vai querer desistir? Vai, mas é possível recomeçar. Deus nos dá sinais da sua bondade, do seu recomeço. Que nesse dia nós possamos sair daqui com a esperança de que é possível recomeçar, que nós possamos levar essa esperança para as pessoas, que nós possamos levar essa esperança no nosso coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Coloca diante de Deus, pede para Deus. É como eu disse, cada um aqui sabe o que precisa recomeçar, o que é difícil querer mexer. Poxa, Deus, eu não queria mais tentar isso aqui. Você sabe o que você precisa recomeçar. Como eu disse, talvez não esteja nada na sua vida que precisa ser recomeçado, mas você conhece alguém que precisa recomeçar. Apresenta essa pessoa nesse momento, apresenta a sua vida nesse momento em oração. Peça ajuda para Deus, fala, Deus, eu não sei como recomeçar, Senhor, eu não sei o que fazer, mas me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, nós estamos aqui, Senhor, e como é bom receber a Tua direção, Pai. Como é bom, Senhor, receber a Tua orientação, Senhor. Oh, Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus, ó Pai, que pode todas as coisas. Deus, nesse momento que o Senhor possa visitar, Senhor, os nossos corações, as nossas famílias, visitar aqueles que estão assistindo, Senhor, nas suas casas. Oh, Pai, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um precisa de um recomeço, de um renovo, ó Pai, de uma reconstrução, ó Deus. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a não nos desesperarmos, ó Deus, ao ter que recomeçar. Nos ajuda, Pai, a realmente nos posicionarmos e entender qual que é o nosso papel diante desse recomeço. E nos ajuda, Senhor, a encorajarmos as outras pessoas, através da Tua bondade, Senhor, do Teu amor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nos dá a direção, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da transformação, o Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus dos recomeços, ó Pai. Nós cremos nisso, Senhor, e queremos recomeçar com a Tua ajuda, Deus. Oh, Senhor, nós sabemos que não há nada melhor, não há recomeço melhor
do que um recomeço contigo. É isso que nós te pedimos nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver um recomeço. Nos ajuda a termos coragem para recomeçar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Senhor. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto. Nós cremos a Deus e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declare isso. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Não há nada melhor do que recomeçar contigo, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Não tem Oh, Senhor. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Declare isso. Não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai. Não há nada melhor que o Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas, irmãos. Porque o nosso Deus é digno, o nosso Deus merece. Não há nada melhor. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer o recomeço, pode nos ajudar a recomeçar. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de recomeço para você também que está em casa. Deus abençoe. Muito obrigada a todos. Até semana que vem. Deus abençoe, irmãos.